uma pergunta, não sei se eu vou te pegar a calça na mão ou desprevenido, né? Mas o Grando, quando ele veio trocado pelo Rafael Cabral, que ainda tem contrato com o Cruzeiro, né? Isso. E como é que fica a situação do Rafael Cabral? Ele deve voltar pro Cruzeiro, né? E aí? Deve voltar. Aí deve rescindir. não vai ter espaço. Não acredito. Não tem condição mais de atuar no Cruzeiro depois de tudo que aconteceu, né? E aliás, ele praticamente não atuou no Grêmio também, né? Não. Ele até começou como titular, né? Mas depois porque o Renato tava trocando, o Renato né? faz um revezamento lá e depois acabou que o Rafael Cabral... Tem. A barca, né? Mas a galera, assim, agradeceu, o Cruzeiro agradeceu, né? E falou, tchau, foi isso. E vai aumentar, com certeza, né? Vai, Hoje né? só o primeiro dia depois do fim do Campeonato Brasileiro, né? Então o Cruzeiro, é claro que vai aumentar essa lista de dispensa. Hoje anunciou a saída de 5 jogadores, né? Vamos lá, o Barreal, ele que tinha esse contrato de empréstimo com o Cincinnati, a gente imaginava, não tinha até renovado com o Cincinnati, mas com o Cruzeiro não, encerrou agora em dezembro. Você imaginava isso? Né? Já imaginava, o Barreal então fora do Cruzeiro. E aí outros 4 jogadores, desses 4, a exceção de talvez 2 que tiveram um pouquinho mais de tempo de jogo, mas que também não agradaram muito a torcida. O Gabriel Grando praticamente não atuou com a camisa do Cruzeiro, praticamente não, né? Não jogou com a camisa do Cruzeiro, veio de empréstimo do Grêmio. O Wesley Gasolina até fez alguns jogos, fez um gol no Campeonato Mineiro, contribuiu com uma assistência também, mas também está fora, dispensado, assim como o Ramiro e o Rafa Silva. O Ramiro, praticamente todos os treinadores passaram pelo Cruzeiro, os 3, né? O Larcamon, o Seabra e agora o Diniz. Eles utilizaram o Ramiro, volta e meia chamaram o Ramiro, e até os que passaram anteriormente, né? A gente vai lembrar de Pepa, enfim, todos chegaram a utilizar o Ramiro. Ele nunca foi uma unanimidade na torcida, mas ele apresentou números, pelo menos com relação aos jogos. Dá pra gente destacar um pouco do que fez o volante Ramiro. São 54 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências. O Rafa Silva, nesse ano, 17 partidas com 4 gols. Lesionou muito também o atacante Rafa Silva, né? Se machucou lá no jogo contra o Vasco, ali, 7ª, 8ª rodada. Volta no clássico contra o Atlético, sente o joelho no banco de reservas, um treinamento praticamente, e aí ele praticamente perde a temporada quando é expulso naquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o Cruzeiro entrou com o time reserva. Essa é a lista, pelo menos por enquanto, desses jogadores que têm empréstimo e que terminam agora no final do ano. Dá pra gente incluir o Vidalba e o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, ele tá numa situação ainda indefinida. O Cruzeiro, o empresário do Gabriel Veron, tenta ir até o Porto para poder estender esse contrato de empréstimo, pelo menos mais um ano de empréstimo com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não sinaliza nenhum tipo de compra, até porque os valores são altos para poder comprar o Gabriel Veron. A intenção é estender por mais um ano esse contrato de empréstimo, mas aí vai depender do Porto para que ele possa ceder. Já o Vidalba, esse deve ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro já sinalizou com o staff do jogador que deve mesmo manter o Vidalba para o próximo ano. A tendência é mais 2 anos de contrato com o Argentino Júnior. O Cruzeiro finalizando já os trâmites para poder, quem sabe, anunciar o Vidalba e aí comprar, tê-lo no elenco para um contrato fazer uma pergunta, não sei se eu vou te pegar a calça na mão ou desprevenido, né? Mas o Grando, quando ele veio trocado pelo Rafael Cabral, que ainda tem contrato com o Cruzeiro, né? Isso. E como é que fica a situação do Rafael Cabral? Ele deve voltar pro Cruzeiro, né? E aí? Deve voltar. Aí deve rescindir. não vai ter espaço. Não acredito. Não tem condição mais de atuar no Cruzeiro depois de tudo que aconteceu, né? E aliás, ele praticamente não atuou no Grêmio também, né? Não. Ele até começou como titular, né? Mas depois porque o Renato tava trocando, o Renato né? faz um revezamento lá e depois acabou que o Rafael Cabral sumiu do mapa, né? Ela falou muito mal do Cruzeiro, né? E aí, falou, quando chegou lá, falou. Não foi? Falou, ficou aí, jogou uns 3 jogos lá e perdeu a posição pro Marquezinho. Não, e sem contar, além do caso, ainda tem o Anderson. E tem o Léo Aragão também ainda. E tem, pois mas sabe, então não tem a mínima chance dele ficar no Cruzeiro, não. Eu acho que é capaz, eu não sei como é que é a questão do contrato dele, mas acho que eles devem conversar e acertar uma rescisão aí. Santos E ele fez a volta dele uns tempos atrás aí, depois acabou parando, né? Mas com acesso agora, não sei se...